Johnson teve detectado edema ósseo, o Hércules teve problemas de conjuntivite, mas temos boas notícias com relação aos jogadores que estão perto de voltar. A atualização das situações de Isaac, Riquelme, Felipe e Guga. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos conferir também a análise do VAR do lance para pênalti em cima do John Arias. E aí a gente vai entrar na discussão aí com relação a John Arias e até mesmo o que foi essa análise. Vamos falar também sobre o resultado do jogo desse domingo entre Fluminense e Bahia pelo futebol feminino. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e essa é Dominada pelo Flu. A gente vai começar a nossa atualização da tarde falando sobre a situação de Hércules e Léo Jansen. Acabou que a situação do Hércules ela tomou mais conhecimento, até por ser um dos jogadores titulares dessa equipe. O do Léo Jansen ficou um pouco mais esquecida, mas o Fluminense soltou informação com relação aos exames que o atleta fez nesse fim de semana. Antes da gente só entrar nesse assunto, eu preciso pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e hypar esse vídeo, porque essa é uma forma de você ajudar esse conteúdo a chegar a mais tricolores e ajudar a nossa comunidade aqui a crescer. Mas vamos então com o caso do Hércules. Antes do jogo, a gente já tinha informação do GE que havia possibilidade, o Hércules iria fazer exames para confirmar se estava ou não com uma conjuntivite, então poderia ficar de fora desse jogo, e acabou que um pouco antes da partida, o Fluminense informou que fez o exame, de fato teve ali confirmada a conjuntivite, então por isso ele ficou de fora. A princípio o Hércules seria relacionado, era a tendência que ele fosse titular para essa partida, mas ficou de fora, e quem acabou entrando, né, como relacionado no lugar do Hércules foi o Paulo Baia. Mais uma outra informação que o Fluminense lança no press kit desse jogo é sobre o Léo Jansen. O Léo Jansen, se vocês forem lembrar, ele fica de fora de 2 partidas, ele fica de fora tanto da lista de relacionados contra o Vitória, e apesar de ter viajado para o Chile, também é cortado ali dos jogadores que iam para aquela partida, e acaba que o Wagner vai disputar como titular no seu lugar. E a gente tinha até ao longo dessa semana informações de que ele tinha sofrido uma pancada na sexta-feira, no treino da sexta-feira, que até faz com que ele sinta dores e fique de fora do jogo contra o Vitória. A mesma coisa que o afasta do jogo contra a União Espanhola. Só que a Central Fluminense tinha divulgado que ele tinha feito exames e nada tinha sido diagnosticado. Então que a situação do atleta era tranquila. Mas segundo o Fluminense, o lateral esquerdo Léo Jansen teve detectado um edema ósseo na fíbula da perna esquerda, dando um Googlezinho rápido, já que o clube não trouxe mais informações e nenhuma previsão. A informação mais prática é que o edema ósseo seria um inchaço no osso que vem ali resultado de um trauma ou de uma contusão sofrida. A gente sabe que ele sofreu isso no treino da sexta-feira antes da partida contra o Vitória. Então, provavelmente ele vai precisar ali de fazer algum tratamento, deve ficar de fora por alguns jogos. O clube não trouxe mais detalhes sobre isso, mas dá pra se imaginar. Espero que seja algo simples de se resolver. Ainda não vi mais ninguém falando sobre esse assunto, então não sei dar mais detalhes pra vocês. Mas o fato é que essa foi a informação trazida pelo Fluminense nesse sábado. Agora, com relação aos jogadores que estão próximos de se recuperar, temos boas notícias, né? A gente tem o caso de Riquelme e Isaac. Segundo o Fluminense, os dois estão passando pela transição para os trabalhos com o grupo, então aí bem mais próximos de voltar, indicando até de que estão conseguindo evoluir nas suas recuperações. E o Guga, o Fluminense esclarece que está ali na reta final da preparação física para o retorno aos gramados. Então em breve a gente também deve ver o Guga à disposição. E é claro, né, se você não viu isso, o Gabriel Fuentes, ele foi relacionado para a partida desse fim de semana, não entrou em campo, nem como titular, nem no segundo tempo, mas já é um jogador, pelo menos esse, voltou a ficar à disposição da equipe, voltou a ficar à disposição do grupo. Muito provavelmente, eu não sei se de cara volta como titular, mas eu acho que é uma tendência a gente ver ele ganhando essa vaga novamente após essa lesão. Agora que já falamos então da situação física dos nossos atletas, vamos para a análise do VAR desse sábado, né, do lance ali, que pra mim era pra pênalti, mas vocês vão ver o que o VAR e o árbitro de campo, o Bruno Arleu, justificam, mas eu acho que mais até do o que eles justificam, a forma como eles justificam eu achei um pouco diferente. Eu vou ter que fazer algumas pausas ao longo desse vídeo, porque quando eu faço esses vídeos com análise de VAR, é comum o YouTube interpretar que eu tô usando imagens da Globo, e aí isso dá um problema aqui, tá? Então eu vou fazendo devagar, a gente vai mostrando, vou pontuando e dando uns pauses e conversando com vocês o que eu acho da situação, mas a gente vai ouvir aqui o que foi falado
pelo VAR e pelo Bruno Arleu durante o lance. Olha a área. Tô na área. Cabeça. No rebote. Não! Ele deixa o corpo! Ele deixa o corpo! Penal, E né? vai! Ele deixa o corpo! Ele deixa os pernas pra trás. Eu acho que é normal, tá? As pessoas se exaltarem ali, calor da partida e tudo mais, mas eu achei... A forma como ele fala, me parece que ele não tava alegando numa situação tranquila, né? Mas é que ele poderia estar correndo, não tô conseguindo ver. Tá? O campo marca, ele deixa o corpo e cai, tá? Ele deixa as pernas pra trás e se joga, tá? Tem um contato mínimo. Pode mostrar outra imagem. A 5 também tá boa, 5. Faz isso não! Deixa o corpo! Novamente. Ele deixa e se joga as pernas pra trás, ok? Gente, assim, houve o empurrão, houve a carga, mas a todo momento o foco é o Arias e não o lance. O foco é o Arias. Pode botar outra imagem pra mim. A 5 vem entre corpos. Pode ser. Olha lá, ele se joga. Olha lá, pode seguir. Ele deixa o corpo e se joga. Deixou o corpo, Concordo cara! Ele... contigo, tá? Excelente, Arleu! Excelente, Arleu! Todo mundo concorda? Concordo. Excelente, Arleu, excelente. Esse braço não é suficiente para infração. É um braço de referência, ele se joga. Isso. Seguimos. Concordo com você. Velocidade normal, tá? Pela 2. Ok, preciso ver sentado depois. Olha a entrada. Com relação à postura do Arias, eu sei que vai ter discussão com relação a isso. O Arias agiu errado, deveria ter chutado a bola de qualquer jeito, mesmo que tivesse vindo a carga por trás, ele valoriza ou não, coisa. Mas assim, o que me incomoda é que ao contato, ao empurrão, você pode alegar ali, pra mim, na minha concepção do que eu entendo da regra, você pode alegar imprudência, no caso, o jogador, ele não se preocupa na hora que ele vai disputar a bola com esse contato e faz o empurrão de qualquer forma. Então, assim, pra mim, se o Arias valorizou ou se não valorizou, houve o contato pra ter pênalti, deveria ser marcado pênalti. O problema é que o Fluminense, ele vem de atuações tão problemáticas que a gente já começa a achar errado. A gente já começa, talvez, nem se sentir lesado pela arbitragem, que ao longo desse Campeonato Brasileiro não tem demonstrado critério. Se você olhar o lance do Ceará e Bahia, foi um lance que pra mim foi muito mais tranquilo, muito mais leve, com muito mais questões ali pra você ver se foi ou não um pênalti do que esse. E nesse ali você viu claramente, né, a arbitragem muito... Assim, em momento, primeiro se preocuparam em avaliar o Arias e depois se preocuparam em avaliar o atleta que estava infringindo a regra. E assim, acho isso esquisito. Vi a análise do PC Oliveira, que pra mim faz um esforço absurdo pra tentar defender que o Bruno Arleu. Então, assim, eu não consigo, esse foi um lance que teve até mais consenso nas opiniões do que com relação ao puxão da camisa, por exemplo. Claro, eu não tô aqui passando pano pra atuação do Fluminense. Pra mim, a gente perde por uma atuação ruim, mas é inegável que esse era um lance que poderia ter empatado o jogo naquele momento. De repente, o segundo gol não teria acontecido. Não sei, não tenho como voltar o tempo pra não saber. Mas, assim, a gente tá chegando num nível em que a gente vê tantas interpretações e tantos lances que deveriam ser pênaltis não são marcados, e lances que são muito questionáveis e que não deveriam ser marcados pênaltis e são marcados, que eu já chego no momento que eu já não sei nem mais se eu sei o que é pênalti e o que não é. Porque me parece que os árbitros de campo, ou eles não sabem, ou só eles sabem, todo o restante do planeta é ignorante e não entende como está sendo interpretado, né? E aí tanto o árbitro de campo, quanto o VAR, como a CBF, que depois passa seu paninho por cima. Mas enfim, essa foi a justificativa. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa situação. Mas eu espero que a gente não tenha mais um lance com relação a isso. Eu quero, obviamente, que o Fluminense melhore em termos de atuações. Mas, cara, esse é o tipo de coisa que tem que parar, cara. A gente tem que ter... Precisa existir um consenso. E se a coisa tá dessa forma, e ninguém consegue entender o que é pênalti e o que não é sinal de que a gente tá com um problema na regra. E aí eu acho que a CBF vai ter que se mexer com relação a isso. Porque eu imagino que esse regulamento não esteja claro. Pra alguém não tá claro. Não sei se é pros árbitros, não sei se é pra gente, mas esse regulamento não tá claro. E assim, não é só o Fluminense. Toda rodada a gente tem lances, geralmente não só um jogo, às vezes 2, 3, 4 jogos em que algum time se sente lesado por conta de uma situação de pênalti. Então, se todo mundo se sente em algum momento lesado, é porque temos algum problema, e eu espero que a CBF esteja preocupada em resolver esse problema, apesar de duvidar bastante. O fato do Reginaldo estar nesse lugar, talvez nem os clubes estejam tão preocupados assim, muito menos as federações. Mas pra gente, enfim, ir pra outra situação, nesse fim de semana o Fluminense também jogou pelo Brasileirão Feminino. O Fluminense enfrentou o Bahia, acabou
acabou saindo derrotado desse jogo, né? O Bahia consegue abrir 2-0 no segundo tempo. O Fluminense até reduz no final com o gol da Lourdinha, mas enfim, terminamos no 2-1, o que, pelo que o Bahia tem apresentado nesse início de temporada, apesar de ter vindo da Série A2, acho que não dá pra olhar mais o Bahia vencendo jogos como uma zebra nessa competição, mas o Fluminense ainda mantém uma posição tranquila na tabela e agora vai voltar a campo no dia 1º de maio para poder enfrentar a Ferroviária, jogo difícil, Ferroviária líder da competição nesse momento, mas né, vamos aí com confiança, porque o Fluminense está conseguindo pelo menos fazer os pontos que tinha obrigação de entregar. E antes desse jogo, a gente também tem amanhã Fluminense e Aparecidense, mas sobre essa partida a gente vai falar mais na nossa live às 5 horas da tarde, então eu te espero pra gente conversar aí sobre prováveis escalações, jogadores que a gente pode utilizar nesse retorno, se vale a pena poupar ou não poupar contra a Aparecidense, afinal é um time mais fraco, mas também estamos falando sobre o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, então a gente ainda vai ter muito papo pra render, que se a gente começar a render nesse vídeo vai ficar muito longo. Então te vejo às 5 horas da tarde. Se você curtiu e ainda não deixou o seu like, não esqueça de fortalecer o canal. Beijo no coração, saudações tricolores e até às 5.